Graça e paz. Por favor, abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6, versículos 20 e 23. 2 Samuel, capítulo 6, versículos 20 a 23. Encontramos? 2 Samuel 20 a 23. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como um pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, e perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto à serva de quem falastes dela, serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Vamos orar ao Senhor, pedir que Ele nos ajude, que Ele fale ao nosso coração e que Ele use esse momento para edificação, transformação, reconciliação, para a glória dEle. Deus bendito, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade que temos de reunir como teu povo em torno da tua palavra, adorando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse privilégio que temos de ouvir a tua palavra, Senhor, essa palavra que fala ao nosso coração, essa palavra que nos dá a direção, e nós pedimos ao Senhor nessa noite a iluminação do teu Santo Espírito, para que possamos compreender, pedimos a ação poderosa do Senhor no nosso coração, tratando o nosso coração nessa noite. Fala conosco, Deus, nós precisamos de ouvir a tua voz. Usa esse momento para a nossa edificação, para a transformação do nosso coração, para a reconciliação contigo e com o próximo. No nome e para a glória de Jesus. Amém. Certo homem que trabalhava num circo, e durante aquele trabalho ele teve um problema com o dono do circo. Saiu chateado, foi para casa, num sábado à tarde, quando o circo estava cheio de crianças para assistir o espetáculo, ele pegou gasolina, jogou na lona, colocou fogo e matou várias crianças. Um outro caso semelhante a esse também, mas de um grau diferente, é uma família que estava almoçando e o filho chegou para o pai e disse assim: pai, o que o senhor faz se alguém lhe der um tapa no rosto? O pai disse: meu filho, se alguém me der um tapa no rosto, eu mato a pessoa. O filho então pega uma arma e vai no rosto do irmão e mata. Aí você pergunta, por que isso? Por que essas coisas acontecem? Como o último caso aí que nós ouvimos. Raiz de amargura, irmãos. Raiz de amargura. E esse é o tema que eu queria tratar com vocês nessa noite. Pensando ainda naquilo que nós tratamos na escola dominical hoje pela manhã, entre relacionamentos saudáveis. E eu queria olhar para esse texto aqui de Mical com Davi, extrair daqui algumas lições preciosas para a nossa vida. Fazer uma viagem no tempo e tentar entender o que estava acontecendo, por que Mical tratou Davi dessa maneira. Davi foi ungido rei de Israel, e o rei anterior era o pai de Mical, chamava Saul. Davi foi escolhido para assumir o reinado de Israel. A arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, tinha sido perdida, e Davi estava trazendo novamente a arca da aliança para Jerusalém, para a cidade de Davi. Davi preparou um carro novo, colocou sobre um carro novo, um carro de boi, tá? Não é um Azera da Hyundai, não, mas é um carro de boi.
e colocou ali a Arca da Aliança, e a Arca estava voltando ali para Jerusalém, um momento de festa, de alegria do povo de Deus, festejando aquele momento que a Arca da Aliança estava voltando para Jerusalém. Os bois tropeçaram, um homem chamado Uzá, na melhor da intenção, vai segurar a Arca da Aliança e morre. Por quê? Porque somente os levitas poderiam tocar na Arca da Aliança, e aquele homem tinha uma boa intenção, mas não estava obedecendo. Que coisa, né? Davi ficou assim, tremendo diante daquela cena, porque Uzá estava na melhor da intenção. E aqui já tem uma aplicação para nós, que boa intenção sem obediência não agrada a Deus. Alguém já disse que no inferno está cheio de pessoas bem intencionadas. É preciso obediência. Por isso que Deus um dia disse para Saul: eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Depois da morte de Uzá, a arca então foi levada para a casa de um homem chamado Obed-edom, ali para aquele local. E ali aquela casa foi abençoada com a presença da arca. Davi fica sabendo o que está acontecendo. Davi então agora manda buscar a Arca da Aliança, só que agora de maneira correta. Agora sim, do jeito certo, do jeito que Deus orientou para fazer. E aí era um momento muito especial, porque a arca estava voltando para Jerusalém. E diz a Bíblia, irmãos, que cada 6 passos que eles davam, Davi oferecia um sacrifício. 6 passos, Davi sacrificava a Deus. Era um momento de festa, um momento muito especial para o povo de Deus. Davi se alegrava diante daquele momento. Momento de muita alegria. Mas diz a Bíblia que a esposa de Davi, chamada Mical, ela desprezou Davi no coração. Ela viu aquela cena, Davi vindo, festejando, olha para aquilo e despreza Davi no seu coração. Ao invés de se alegrar com aqueles que se alegram, Mical despreza Davi no coração. Ela não festeja com o povo de Deus, ela não está feliz, ela não está alegre, não se alegra com o rei, e além do mais, ela critica o rei. Davi, depois de comemorar com o seu povo, depois daquele momento especial entre o povo de Deus, de presente, de sacrifício, de alegria, Davi agora vai para a sua casa. E quando ele chega em casa, é o texto que nós estamos aqui. Diz assim o versículo 26, o texto que nós lemos. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura, rei. Que coisa linda que você está fazendo. Eu estou ironizando aqui, tá? Debochando mesmo de Davi. Na linguagem de hoje, a Bíblia na linguagem de hoje diz assim: que bela figura fez o rei de Israel. Dá sim na Bíblia na linguagem de hoje. Parece um sem vergonha. Mostrando o corpo para as empregadas. Preste atenção, irmãos, um momento de alegria para aquele homem. E a sua esposa recebe dessa maneira. Querendo se aparecer, Davi. Que palhaçada é essa? Você está querendo mostrar o seu corpo para as mulheres? Você está parecendo um vadio? Imagina a cena, depois de tanta alegria, voltando com a Arca da Aliança, essa mulher recebe Davi desta maneira. Que bela figura fez o rei de Israel. Que palhaçada, Davi. Que bobeira é essa? Mas, irmãos, nós precisamos entender um pouco o que levou Mical a dizer essas palavras. Porque Mical amava Davi. Mical era filha de Saul, era uma mulher cheia de amor, uma mulher que fez loucuras de amor por Davi. Ela defendia Davi e ia contra o seu pai, para os irmãos terem ideia. E aquele amor se transformou em ódio, se transformou em amargura. E quantos relacionamentos acontecem isso? Quantos casais que tinham declarações lindas de amor, mas alguma coisa acontece na caminhada e ali brota uma amargura e um ódio, e daqui a pouco aquilo se expressa em palavras. E a palavra de Deus vai dizer assim para nós: não haja raiz de amargura e brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Porque, irmãos, a amargura contamina.
E a palavra amargura, eu disse hoje pela manhã, a amargura traz a ideia de ovo podre, cheiro de gambá. Uma pessoa amargurada, ela contamina. Já conversou com alguém amargurado? Já viu como alguém amargurado, você dá um bom dia, a pessoa, já aquele bom dia já não volta. E é um perigo que todos nós corremos. Todos nós podemos experimentar um momento da vida, a amargura no nosso coração, mágoa, pecado não tratado, ofensa. Quando nós guardamos essas coisas no nosso coração, irmãos, isso pode virar uma raiz de amargura. Nós olhamos para o primeiro assassinato que acontece na Bíblia, aconteceu dentro de uma família. Um irmão mata o outro, Caim matou Abel. Aquele filho, aquela parábola do filho pródigo, que conta a história daquele filho que ficou em casa, amargurado com o pai, porque o pai restaurou o filho que saiu de casa. Aquele filho mais velho diz assim: o teu filho está aí. Aí o pai diz: não é teu filho, é teu irmão. Quantas pessoas, irmãos, presas a esse sentimento? Quantas pessoas? Eu disse pela manhã também de uma senhora que o marido faleceu e ela disse: eu levo para o túmulo, mas eu não perdoo meu marido. E o pastor Augusto, conversando com essa senhora, disse: olha, a senhora acha que vai para o céu, a senhora vai ter uma grande surpresa. Quantas pessoas presas a esse sentimento? Mas é interessante que as nossas tristezas, as amarguras, ela tem uma história. Eu queria lembrar um pouco sobre a história de Mical. Mical era a caçula do rei Saul. Mical foi a primeira mulher de Davi, uma mulher que amava Davi, que defendia Davi, que era contra o seu pai por causa de Davi. Depois da derrota de Golias, lembra quando Davi derrotou Golias e fizeram uma... Como é que é o nome daquelas músicas nordestinas? O repente. Fizeram um repente nordestino na época lá em Israel. Saul mata seus milhares e Davi mata seus 10 mil milhares. E aquilo foi uma zombaria com Saul. Saul ficou enciumado de Davi porque as pessoas estavam aplaudindo o jovem Davi, ao invés de aplaudir o rei Saul. E ali começou uma perseguição, irmãos, de Saul contra Davi. Começou os problemas. Davi tem que fugir de Saul. Sabe o que Saul fez? Pegou Mical e deu para outro homem. Mical amava Davi, irmãos. Mas o seu pai, por vingança, pega ela e fala: você vai casar com outra pessoa. E ela então casada com outro homem, daqui a pouco chega a notícia: olha, Davi casou com outra mulher. Daqui a pouco chega outra notícia: Davi casou com outra. E outra. Depois que Davi se torna rei, Davi, por causa de uma jogada política, agora manda trazer Mical para ele novamente. Só que Mical agora estava casada com um homem que a amava. E esse homem, no dia que Davi mandou buscar Mical, ele disse: Davi, não faça isso, eu amo essa mulher. Por favor, não faça isso. Mas diz a Bíblia que mesmo assim Davi tira Mical dos braços daquele homem. E aí então agora, um dia Mical foi tirada do homem que ela amava, agora ela é tirada do homem que morria de amores por ela. Mical então foi usada, abandonada, rejeitada, não correspondida. Eu pergunto para você, o que você faria no lugar dela? Existem situações que nós experimentamos nessa vida. Situações assim que nós poderíamos dizer: olha, eu tenho motivos para estar assim. Mical tinha sim motivo para isso. Para estar amargurada, para estar triste. Casamento à força, o pai tirou, vai casar com outro, daqui a pouco é tirada para lá e para cá, levada para um lado e para o outro. Davi com outras mulheres, Davi agora, não por amor, mas manda trazer Mical novamente. Só que a grande questão, irmãos, é que mesmo que ela estivesse magoada, ela não tinha direito de fazer o que fez. Eu disse pela manhã hoje que nós não temos o direito de alimentar as nossas mágoas. Não temos. Mas às vezes gostamos. Às vezes estamos magoados com alguém e aí achamos: não, eu preciso estar magoado mesmo, e eu começo a alimentar aquele sentimento.
Só que quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver que, ao invés dela escolher a bênção sobre a sua vida, ela foi amaldiçoada. Porque diz a Bíblia que Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Olha aí o versículo 23, se não diz isso. Depois dela dizer essas palavras terríveis para Davi, chamando Davi de um palhaço, de um vadio, diz a Bíblia então que ela nunca teve filhos até o dia da sua morte. Nós não sabemos se Davi nunca mais se deitou com ela ou se Deus fez com que ela ficasse estéril. Naquele contexto, uma mulher estéril era algo muito difícil. Por quê? Porque o povo de Israel sempre tinha esperança que seria do ventre de uma das suas mulheres que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. As mulheres tinham essa esperança de que aquela promessa que Deus fez um dia lá no Éden, de que nasceria da mulher alguém que esmagaria a cabeça da serpente, seria uma daquelas mulheres. E aí, irmãos, começou o grande problema na vida dessa mulher. Queridos irmãos, a Bíblia diz assim para nós: não pagueis o mal com o mal, mas vencei o mal com o bem. Eu quero fazer uma pergunta assim muito íntima. Como está o seu coração nessa noite? Tem alguma mágoa guardada? Eu quero dizer para vocês algo que falou muito ao meu coração. Todas as vezes que eu pago o mal com o mal, quem vence não sou eu, mas é o mal. Quando eu pago o mal com o mal, quem está vencendo não é você, é o mal. E a Bíblia vai dizer assim para nós: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. E Provérbios vai dizer assim: quando aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Isso é muito sério. O mal não pode vencer na nossa casa, irmãos. E começa a vencer quando começa a... Como nós fazemos isso? Fazemos isso como marido às vezes. Como marido às vezes. Nós somos às vezes vingativos. Nós às vezes guardamos mágoas e esperamos a oportunidade para dizer: olha, aí. Fazemos isso como esposa, uma esposa vingativa, que às vezes espera uma oportunidade para vingar. Fazemos isso com os filhos, e os filhos também fazem isso com os pais. E o diabo quer apenas uma brecha para poder agir, para ter a oportunidade. Como aquele texto de 2 Coríntios que diz: para que ele não tenha vantagem, é preciso exercitar o perdão. E o diabo odeia perdão, porque ele odeia o autor do perdão, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas quantas vezes o mal tem vencido em nossa casa? Nos nossos relacionamentos? Quantas vezes? E às vezes nós nos gloriamos disso ainda. Às vezes ainda batemos no peito e achamos que estamos fazendo vantagem. Dizendo: não, eu precisava fazer isso. Eu precisava dar do outro lado. Queridos irmãos, Deus não fica amargurado com seus filhos. Deus não fica amargurado com nenhum de nós. E nós não podemos tratar os outros de maneira diferente que Deus nos trata. Imagina se Deus ficasse amargurado comigo. Estava enrolado. Mas às vezes nós esquecemos que a maneira que Deus nos trata, com misericórdia, com amor, com bondade, é a maneira que Ele ordena que nós devemos tratar os outros também. Sede vós misericordioso, como misericordioso é o vosso Pai Celeste. Pastor Heber Júnior estava falando que ele estava acompanhando um casal que estavam assim, quase numa luta de boxe, os dois, né? Às vezes acontece isso. Ele perguntou para eles: olha, o casamento de vocês é baseado em justiça ou misericórdia? Porque se for para tratar com justiça, aí continua assim que uma hora vocês vão matar um outro. Mas se Deus nos trata com misericórdia,
Nós precisamos tratar o outro com misericórdia também. E isso é desafiador para nós, porque nós não somos misericordiosos por natureza. Não somos. Mas não há outro caminho, irmãos. Não existe outro caminho. E nós precisamos vencer o mal com o bem. Eu assisti um filme há uns anos atrás, de um homem que foi preso. Se eu não me engano, o nome do filme é A Vingança. Ele sai da cadeia e a primeira coisa que ele faz é sair para matar algumas pessoas. E uma das pessoas que ele estava amargurado, ele virou pastor. E ele chega, aquele homem está lá pregando, ele coloca uma arma na cabeça daquela pessoa, sai, termina, vamos embora, vai para perto de uma praia, coloca a arma na cabeça dele e diz: eu vou te matar. E o pastor, antes de puxar o gatilho, ele disse para ele as seguintes palavras: olha, eu quero te pedir em primeiro lugar perdão pelo que eu fiz com você, que ele errou com ele mesmo. E quero dizer para você que eu te perdoo por aquilo que você vai fazer comigo. Quando aquele homem ouviu isso, ele falou assim: não posso fazer isso. Irmãos, o nosso maior exemplo é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo nos ensina na sua palavra que é perdendo que se ganha, é morrendo que se vive, é sendo menor que se torna o maior, e às vezes é preciso perder para ganhar. Às vezes é preciso abrir mão para ter um bom relacionamento. Às vezes, para se relacionar, para ter um momento gostoso na família, e é preciso isso constantemente nos relacionamentos, é preciso abrir mão. É preciso andar a segunda milha. E nós precisamos reconhecer o que está acontecendo no nosso coração. Porque muitas das nossas respostas, elas podem estar sendo influenciadas por aquilo que está guardado dentro do nosso coração. A nossa maneira de tratar o outro pode ser que seja influenciada por um coração amargurado, um coração azedo. E aí eu preciso entender o que está acontecendo lá dentro. É por isso que Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. E a minha pergunta novamente é: como está o seu coração nessa noite? Quem sabe uma mágoa antiga, de infância, e tem atrapalhado a sua caminhada. Mas quem sabe também uma mágoa recente. E às vezes nós somos feridos pelas pessoas que mais nós amamos, nós mais amamos. Como está o seu coração? Eu quero dizer para você que a pessoa mais prejudicada quando guarda mágoa, amargura, ressentimento é você. Um dia um garoto chegou em casa com muita raiva de um coleguinha de escola. E esses garotos assim de 5, 6 anos, eles têm disposição para matar, né? Eu quero matar o meu colega. O pai sabiamente pegou uma espingarda, colocou na mão dele e falou assim: vamos lá matar. Não, não fez isso. O pai levou ele para o quintal, falou: meu filho, você está com raiva do seu coleguinha? Estou, então tudo bem, vamos resolver o problema. O pai então pegou um lençol branco que a mãe tinha acabado de lavar, estendido assim no varal, e foi lá no quintal, pegou um saco de carvão e disse assim: meu filho, imagine que aquele lençol branco ali é o seu colega. E você vai pegar esse carvão aqui, mas você vai descarregar a sua raiva, mas tampa o carvão com toda a força. E o menino começou a jogar aquelas pedras de carvão. E aquilo foi suando, e de vez em quando ele pegava assim, passava a mão para limpar o suor, e foi. Quando o menino terminou a última pedra de carvão, ele estava já, tipo assim, agora sim, agora aliviei. O pai então, sabiamente, falou assim: meu filho, agora vamos em casa. Quando chegou dentro de casa, colocou ele em frente ao espelho, e falou assim: olha para o seu rosto. O menino estava todo preto de carvão. E aí o pai sabiamente pôde ensinar para ele: olha, você ficou contaminado com essa raiva, com essa amargura.
Você precisa se libertar disso. Somos nós que sofremos. Somos nós que somos prejudicados. Somos nós que perdemos o sono, perdemos a alegria de viver, quando guardamos mágoas de alguém. E guardamos às vezes, irmãos. Guardamos. Eu tenho tentado estudar esse assunto, irmãos. E quantas pessoas doentes, tomando remédio para dormir, e que na verdade não é doença, é amargura, é mágoa. Pessoas tomando remédio controlado, que na verdade precisavam pedir a Deus: Deus, limpa o meu coração. Não é nada de problema psicológico, mas é ressentimento, mágoa. É por isso que nessa noite nós precisamos nos humilhar diante do Senhor, pedindo para Deus: Deus, limpa o meu coração de mágoas, de ressentimentos, de coisas que estão guardadas no fundo do meu coração, e olhar para Cristo, aquele que, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. É esse Jesus que diz assim: siga os meus passos. Quais são os passos, Jesus? Não revide, não paga o mal com o mal, não paga o ultraje com o ultraje, não maltrate quando alguém te maltrata, mas se entrega para Deus. E foi isso que ele fez. Queridos irmãos, eu sei que falar isso aqui é fácil. Eu já experimentei amargura, já fiquei chateado, às vezes eu fico até hoje, mas eu preciso chorar diante de Deus. Deus, isso não é normal, não é dessa maneira, não é essa vida que o Senhor comprou na cruz, dá para viver dessa maneira, com ressentimento, com mágoas, com tristezas. Quem sabe nessa noite você está magoado com alguém? Quem sabe? E eu não quero dizer para você, assim, como às vezes algumas pessoas falam: não fica assim, não fica assim. Eu quero dizer para você diferente. Quero dizer para você ir para pedir a Jesus para tirar isso. A maior injustiça aconteceu com Jesus Cristo, irmãos. Aquele que viveu como um santo, morreu como um maldito. Aquele que foi para a cruz como inocente. Aquele que não mereceu ir para a cruz. E não tem lugar melhor para curar as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, as nossas tristezas, a amargura do que aos pés da cruz. Olhando para o inocente Filho de Deus, que por amor se entregou por nós. Não tem lugar melhor para isso. E é Ele que diz para mim e para você: vinde a mim, todos vós que estáis cansados de viver amargurados, tristes, magoados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso. Aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ele sabe o que é ser injustiçado. Quem sabe a sua amargura é porque alguém um dia lavou as mãos. Sabia o que podia fazer para te ajudar e não te ajudou. Jesus sabe disso. Um dia Pilatos também lavou as mãos. Ele sabe o que é ser cuspido no rosto. Ele sabe o que é ser traído. Ele sabe o que é isso. Por isso ele compreende você melhor do que eu. Ele sabe o que é a injustiça. Por isso ele tem autoridade para dizer para você: vinde a mim. Se você está cansado de viver assim, carregando esse peso, essa tristeza, eu não tenho condições de dizer isso para você. Faça isso. Mas é preciso também, irmãos, ter um olhar fixo em Cristo. Durante a nossa caminhada aqui neste mundo, nós vamos decepcionar pessoas, e as pessoas vão nos decepcionar.
E é por isso que a Bíblia vai dizer para nós que nós temos que olhar firmemente para Cristo. Não tirar os olhos dele, aquele que nos criou com os olhos para fora. Nos humilhar diante do Senhor Jesus. E experimentar do perdão e da presença do perdoador que nos capacita a perdoar também. Perdoar, irmãos, não é uma opção. Perdoar é uma ordem. E perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Você lembra, mas aquilo não te destrói mais. Não te destrói mais. Você não vai esquecer, você não tem amnésia, o que é isso? Não tem como. A Bíblia vai dizer assim para nós: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Nós estamos aqui na presença de Deus. E nessa presença de Deus nós precisamos nos humilhar. Buscando o Senhor nessa hora. Buscando o Senhor o perdão de Deus. Buscando o Senhor a capacitação para perdoar também. Eu queria te convidar a fazer isso. Se você pudesse se colocar de pé, eu queria orar junto com você. Vamos ter um momento de oração. Suplicando ao nosso Deus. Eu queria que na sua intimidade você pudesse abrir o seu coração para Deus mesmo nessa noite. Sem reservas, dizer: Deus, eu estou magoado, eu tenho tristeza, eu tenho dificuldades de perdoar, eu tenho, mas me ajude nessa noite. Você está diante daquele que perdoou todos os nossos pecados. Aquele que derramou seu sangue por nós. Vamos fazer isso. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tomou a iniciativa de perdoar pecadores como eu, que mesmo entendendo a obra do meu Salvador Jesus, ainda peco contra Ti, Senhor. Nós queremos suplicar nessa noite, Deus, o perdão do Senhor para a nossa vida. Queremos suplicar ao Senhor nessa noite que o Senhor limpe o nosso coração de mágoas, de ressentimento, de amargura, de raiz de amargura, Deus, que tanto nos atrapalha, que rouba a nossa alegria, que tira a alegria de viver. O Senhor sabe e conhece cada coração que está aqui nessa noite. Sabe o que está guardado no mais íntimo do ser. E eu te imploro no nome de Jesus Cristo, do nosso Salvador, que o Senhor venha limpar o nosso coração de mágoas e ressentimentos. Nos ajude, Senhor, a perdoar, assim como o Senhor ordenou que nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Senhor, mas nós temos dificuldades, nós queremos lançar essas dificuldades diante do Senhor, pedindo pelo poder do Teu Espírito, pedindo a ajuda do Senhor. Ajuda no Senhor nos nossos relacionamentos familiares. Quantas vezes dentro da nossa casa nós pagamos o mal com o mal, Deus? Quantas vezes eu trato a minha esposa assim, Deus? E eu peço ao Senhor que só tenha misericórdia de nós maridos, que muitas vezes tratamos as nossas esposas com amargura, que não vivemos a vida comum do lar. Nos ajude, Senhor. Como o Senhor nos ensinou na Tua palavra a amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Mas ajude também, Senhor, as esposas que estão aqui nessa noite, para que elas possam também não pagar o mal com o mal, para que não venham tratar os seus esposos como Mical tratou Davi, Deus, com amargura, com desprezo, mas com honra, com sabedoria, sendo auxiliadora, no nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos também, Senhor, a tratar os nossos filhos sem amargura, Deus. Mas também ajude os filhos a tratar os pais com amor, com respeito, com honra. Ajuda-nos, Senhor, nos nossos relacionamentos como irmãos em Cristo Jesus.
a tratar uns aos outros com amor, com carinho, com respeito. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Não permita, Senhor, que nós venhamos sair dessa reunião essa noite com o coração amargurado. Nós não queremos, nós não podemos. E te pedimos tudo isso no nome daquele que nos amou, que se entregou por nós, que nos diz que nós devemos seguir os seus passos. No nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.